Santa Luzia, muito boa noite, Santa Luzia. Bem-vindos a mais uma live especialista nesta terça-feira, dia 25 de agosto. Faltam 4 meses para o Natal. Coloquem a árvore de Natal no meio da sala para lembrar que temos esperança, apesar da pandemia. Pessoal, hoje o nosso tema é sobre a gestão pública da cultura em Santa Luzia. Trazemos aí o Tadson Mendes, daqui a pouco vai estar aqui com a gente, coloca ele no ar, mas antes de tudo, vamos nós aos informes, vamos lá? Vou partilhar a tela com vocês aqui, vamos ver como é que estamos de pandemia em Santa Luzia. Vou colocar aqui na tela para vocês, compartilhar. Tá aí, boletim epidemiológico do coronavírus, dia 25 de agosto de 2020. Santa Luzia tem atualmente 1.522 casos confirmados. O que significa confirmados? Desde o início da pandemia, por critério laboratorial, que tiver evolução ou não. Graças a Deus, nós temos recuperados 1.138 vidas, ok? Quem seriam esses? São pessoas que receberam alta hospitalar ou com o início de sintomas há mais de 14 dias sem evolução. Graças a Deus, né? Ou óbito. E aí, pessoal, infelizmente, nós temos aí 62 óbitos. E realmente são os casos que evoluíram para óbito. E lembrando que esses casos não é do mesmo dia, né? Na verdade, é que teve a confirmação hoje. Ok? Então, pessoal, é aquela questão novamente. Sexta-feira nós tivemos um decreto de reabertura, né? Praticamente o comércio que estava alternado passou a abrir agora todos os dias de terça a sábado, né? Quem está conosco aqui, vamos lá, boa noite, Kátia Prado, Simon Rodrigues, Maurício da Silva, obrigado aí por sua audiência. Então, pessoal, vamos sem mais delongas chamar aqui nosso convidado da noite, colocar ele na tela aqui. Muito boa noite, Tadson Mendes, tudo bem contigo? Boa noite, Abraão. Boa noite para todo mundo, para todas, todos. Muito bem. Vou fazer a apresentação. Na verdade, eu gosto sempre que o convidado se apresente. Então, por favor, Tadson, se apresente para os nossos convidados da noite, da nossa live especialista das terças-feiras, às 20h30. Satisfação estar aqui, podendo conversar sobre gestão pública de cultura. Eu sou Tadson Mendes, sou luziense, ator, produtor e técnico na Companhia Teatral Solares, gestor de políticas públicas de cultura e pesquisador de políticas públicas de cultura também. Já estive no Conselho Municipal de Políticas Culturais por 3 mandatos também, acompanhei a implantação do Plano Municipal de Cultura, Plano Estadual de Cultura, enfim, desenvolvi um trabalho e um estudo na área das políticas de gestão pública da cultura. Cursei também jornalismo na UFOP e gestão pública na UENG. Então, sempre aí estudando a área do que é público, né? Uhum. Bom, vocês estão vendo que a live especialistas não é a gente vai bater papo de boteco, não. Então a gente passa aqui uns minutinhos, mas é um minutinho que vale a pena. Então quem está nos assistindo não só pelo Facebook, essa live fica sempre gravada e ela é repassada no YouTube, lá no nosso canal, tanto no Assessoria Abraão Graco quanto no Abraão Graco. Quando você for tomar banho hoje à noite, né, não deu tempo de ouvir tudo, ouça tudo, porque realmente vale a pena, porque a gente traz pessoas aqui, independentemente das atuações, mas sempre preocupado em saber o seguinte, olha, a informação gera conhecimento e o conhecimento gera poder de decisão. Vamos ver quem mais está conosco aqui, né? Sou Eliseu, boa noite, professor Abraão Graco. Kate Souto, obrigado aí, boa noite. Wesley Duarte, Antônio Eliseu diz assim, boa noite, Tadson e demais presentes. A Nilma Ferreira está conosco, a Luísio Júnior, muito bem. A Kate está dizendo aqui, Tadson, super preparado. Então, meu amigo, vamos começar a falar do Tadson, pessoa física, tá certo? Vamos lá. Quando é que o teatro entrou na vida do Tadson? Teatro entrou na vida do Tadson lá em 2006. Já tem aí 14 anos que o teatro entrou, né? Tem 14 anos aí de carreira. Considero de carreira porque entrou através da Escola Municipal de Teatro, que era
uma política pública de incentivo à cultura que o município de Santa Luzia, no ano de 2006 e depois, ainda por bons anos até terminar em 2012, era desenvolvida na cidade, né? Então, fazia o curso da Escola Municipal de Teatro, tinha Escola Municipal de Música também, né? Tudo isso funcionava no Solar da Baronesa, que é um centro cultural dessa cidade, né? Vocacionado e também descrito pela legislação como um centro cultural, né? E essas aulas aconteciam lá. E de modo legal, que... legal. Você é fruto de um projeto de uma escola municipal de teatro e você vive profissionalmente disso. Você tem a Fundação Solares, né? Me conta um pouco dessa história. Eu acompanho no Instagram, eu vejo o vídeo, as apresentações de vocês, eu fico louco com aquilo ali, né? É um outro universo, né? E falando por Santa Luzia, tem muito talento envolvido. Vamos lá. Então, eu costumo dizer que eu sou o cidadão que eu sou hoje, a pessoa hoje, porque eu tive a felicidade, o privilégio de poder ser atravessado por essas políticas de cultura da área pública, porque além de ter acesso ao curso de teatro, depois eu pude participar do Conselho de Políticas Culturais, né? Então, todas as políticas públicas voltadas para essa área. A Companhia Teatral Solares surge também em 2006, como uma primeira formação com bastante gente, e depois a peneira vai passando naturalmente. Lógico. Teatro é um ofício extremamente difícil, que dá bastante trabalho, e é necessário ter bastante vontade e discernimento, né? E aí a Companhia Teatral Solares surge e a gente começa a representar a cidade nos vários festivais aqui, a fazer mostra, a fazer fórum de teatro. Então, a gente já tem aí também por volta de 12, 13 anos de história na cidade. E me fala, a companhia é quem? É você, o Simon, tua menina. Hoje ela é formada por mim, pelo Simon, pela Marcela, pelo Marcelo, pela Ana Nery e pela Letícia, e pelo Edson e pelo Arthur. Nós somos 8. 8. Os 8 hoje, mas essa formação nas primeiras, lá nos primórdios, já foi de 23, já foi de 17. Companhia mesmo. Companhia mesmo. E vocês já saíram do estado, já saíram da cidade, já fizeram apresentações memoráveis. Me conta um pouco isso aí. É uma oportunidade ímpar, né? Sim. A gente teve a felicidade de sempre participar de muitos festivais de teatro pelo Brasil, já fomos para Guaçuí, já fomos para Ponte Nova, já participamos de Circulação do Feto, que é o Festival Estudantil de Teatro de Belo Horizonte, já tivemos em várias edições da campanha de popularização do teatro e da dança através da parceria com a produtora de lá de Belo Horizonte, que também é a nossa diretora, que é a Ana Nery, através da Pregando Peças Produções. Então, assim, começamos trabalhando socialmente de maneira amadora e, de fato, desenvolvemos um grupo que hoje trabalha profissionalmente com teatro e com produções cênicas, né? Muito bem, muito bem. Aqui já temos participações. Antes da gente adentrar no assunto, vou falar um pouco aqui. Vamos lá, o senhor Antônio Eliseu está dizendo que boa noite a todos. Coral Madre Ecclesia, apresentado pelo seu presidente Wesley Duarte. Obrigado aí pela sua audiência, viu? Isael Silva, boa noite. Jefferson Honorato está dizendo o seguinte: boa noite. Por que a cultura de Santa Luzia está mega abandonada? Nós vamos falar um pouco disso aqui, né? Graça Frederico, boa noite. Obrigado aí. Grande guerreira do povo de Santa Luzia, Graça. Obrigado. Jefferson Honorato, desculpa, nunca ouvi falar nessa escola, né? A escola que, na verdade, ele disse que fechou, né? Em 2012. Ele explicou aí, né? Muito bem. Vamos aqui. Boa noite, meu amigo Abrão. Antônio, estou aqui. Antônio Eliseu também apresentando a Luz, Academia Luzense de Letras e Artes. Obrigado, senhor Antônio Eliseu. A Luz. O Wesley está aí. Pois é, tínhamos apresentações de teatro, encontros de corais, encontro de bandas, e acabou por falta de apoio da Secretaria de Cultura e Prefeitura. É um pouco que eu ia começar a conversa nossa. Explica para leigo que
hoje, a política municipal de cultura, existem dois conselhos. O Conselho Municipal de Políticas Culturais e o Conselho do Fundo do Patrimônio Histórico. Para não ser sopa de letrinha, explica assim, de forma bem didática para as pessoas, porque, teoricamente, as pessoas só existe um conselho, né? E, na verdade, não é assim. Né? E se eles estão em funcionamento, por favor. Tá. Então, nós temos uma lei que estabelece um sistema municipal de cultura em Santa Luzia. Essa lei é de 2010. Essa lei, ela atende a dispositivos constitucionais sobre a sistematização da cultura. Então, ela vem para trazer para o âmbito municipal aquilo que a Constituição pede que os municípios, os estados e a sociedade faça. E ele... Rapaz, só um pouquinho, você é um artista, você está falando igual um jurista, eu estou até com medo de você. Você está impressionando. Não é que está difícil. Significa que você incorporou muito bem, mais do que um artista, você incorporou o jurista. Então, existe uma lei nacional e ela tem que ser traduzida aqui para Santa Luzia, não é isso? Isso, para o âmbito local. Uhum. E aí temos, dentre os vários instrumentos que ela traz, cadastro cultural, sistema de informação e indicador, Fundo Municipal de Cultura e Conselho de Políticas Culturais. Do mesmo modo, a gente tem a política setorial do patrimônio. Isso é muito importante de dizer. Existe uma política pública de cultura que precisa ser pensada de maneira geral, em todos os aspectos, e existem as setoriais, e existe a do patrimônio, que também tem Conselho Municipal do Patrimônio, Fundo Municipal do Patrimônio e integra o Sistema Municipal de Cultura. Então, nós temos uma legislação que é toda amarrada para conversar entre si, né? E temos uma legislação específica de patrimônio e outra para políticas culturais, em todos os aspectos, não só o patrimônio, com conselhos distintos. O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural está em funcionamento, em regular funcionamento, mas o de políticas culturais não está. Há quanto tempo que ele não está funcionando? Há 1 ano e 5 meses. Né? O decreto de nomeação do Conselho de Políticas Culturais é de 28 de março de 2019. Né? 1 mês e alguns dias. Então, vamos às questões práticas. As questões práticas. Oi. Tá, vai voltar. Voltou. Vamos supor que você abre o jornal Estado de Minas, eu vou partilhar uma tela aqui, tá certo? E você vê essa notícia aqui. Essa notícia. Ela é a obra desse templo histórico. Ela é de qual conselho? Do patrimônio ou da política cultural? Vamos trocar Vamos trocar em miúdos. Pois é. O Conselho do Patrimônio delibera especificamente sobre ações de promoção do patrimônio cultural, de defesa do patrimônio cultural ou de valorização. Então, essa obra do calçamento ali, da Igreja do Bonfim, ela foi deliberada no Conselho de Patrimônio, que é o que decide sobre os recursos e as ações para o patrimônio. Ok. Então, e aquela notícia? Vou tirar aqui. Aquela outra notícia sobre o evento no qual vou voltar aqui essa outra tela, no qual houve há cerca de 12 dias a polícia, o Ministério Público, por ordem judicial, afastou o secretário por causa de um evento. Esse evento aqui. Esse evento é o mesmo conselho que aprovou ou é outro conselho? É o mesmo conselho também, né? Porque o aniversário da cidade é colocado como um patrimônio da cidade, né? Por ser uma festividade que acontece sempre, é tido como um patrimônio, então foi deliberado no Conselho de Patrimônio também. Muito bem. O que eu quero chegar com isso? A Lei Aldir Blanc, ela foi aprovada, foi regulamentada, e como ela está hoje em Santa Luzia? Ela precisa de qual conselho? Desse Conselho do Patrimônio ou o Conselho que não está... Desculpa, o Conselho do Patrimônio que está funcionando ou o Conselho de Políticas Públicas que não está funcionando?
Justamente o Conselho de Políticas Culturais que não está em funcionamento. Aí agora nós falamos das competências do Conselho, perdão, de Patrimônio. Agora nós vamos falar das competências do Conselho de Políticas Culturais. Então, para que ele serve? A ele está ligado justamente a questão de cadastros culturais, de de elaborar as diretrizes para execução orçamentária, de fazer o planejamento das ações para as políticas culturais, né? Ele é o órgão que conversa com o poder público, é um órgão paritário, né? Sociedade civil, poder público, e lá são decididas as diretrizes gerais para desenvolver as políticas de cultura e o investimento do recurso. Mas ele não, como eu disse, ele não está empossado, não está em funcionamento, apesar do decreto de nomeação ter saído em 28 de março de 2019. Ele é necessário para o acompanhamento da Lei Aldir Blanc, não só o Conselho de Políticas Culturais, mas que seja aberto o campo de fiscalização e de controle social. A Lei Aldir Blanc foi uma lei que foi construída de baixo para cima, por uma iniciativa da sociedade civil que ganhou corpo dentro do Congresso Nacional e se tornou um entendimento nacional de que o setor cultural precisava ser salvo, e essa lei só pode ser executada se houver controle social e participação social. Então, está aí o Conselho de Políticas Culturais, com seus membros, poder decidir junto e trazer o resto da sociedade para participar. É isso que eu quero mostrar. Você participa dessa aqui, né? Articulação Municipal de Emergência Cultural em Santa Luzia. Eu sei que por essa lei o poder público tem a parte dele, mas também a classe artística tem que fazer um pouco do dever de casa. E o que seria ele, o Tadson? Por favor, passe para nós. Na verdade, o dever de casa que a sociedade civil precisa fazer, todos os trabalhadores da cultura precisam fazer, é acompanhar e ajudar a elaborar as ações que precisam ser tomadas. Por quê, Abraão? Nós vamos até entrar nessa questão daqui a pouco, né? A questão da falta da gestão pública, da qualidade da gestão pública, não só em Santa Luzia, mas infelizmente espalhado por todo o Brasil, dessa profissionalização de entender como as políticas precisam ser feitas com o mesmo carinho e afinco que é feito para a saúde, para a educação. A articulação municipal de emergência cultural, então, ela é esses trabalhadores, é a reunião dos trabalhadores da cultura que precisam estar ali, exercendo o controle social e construindo junto, né? Porque o poder público não conhece o setor cultural de Santa Luzia, não conhece. E não conhece porque o Sistema Municipal de Cultura, que está fazendo aniversário de 10 anos agora em dezembro, não saiu do papel, não foi implementado, apesar da lei pedir. Então, a gente já poderia ter os cadastros culturais, sistema de informação e indicador já funcionando, para a gente poder saber qual é a realidade e aonde esses subsídios e esses editais da Lei Aldir Blanc precisam chegar. Então, o dever de casa dos trabalhadores da cultura é acompanhar e participar, porque sem nós não é possível executar essa lei. Tá, e aí agora eu quero ver, qual que é o dever de casa por parte da Secretaria de Cultura? Então, nós estamos com uma regulamentação duríssima vinda do governo federal, através do decreto de regulamentação da lei. Essa lei já está em vigor desde o dia 29 de junho, então tem muitas ações em Santa Luzia que já poderiam ter sido começadas e não começaram, como, por exemplo, os cadastros culturais voltados para... E quem inicia isso é o poder público, né? Vocês não têm como... A sociedade civil não tem como fazer muita coisa aí, né? Exatamente. E qual que é o start? Eu sei, qual que é o pontapé inicial do poder público para isso acontecer, Tadson? Para a gente ser bem objetivo, que a gente está falando para pessoas que, às vezes, tem um artista, né, que está nos ouvindo e fala, olha, na prática, quando é que vai começar isso? Vai esperar a pandemia acabar? Que a gente tem que lembrar que a Lei Aldir Blanc é o auxílio emergencial para a classe artística, né? Me conta o que falta no âmbito do poder público, lembrando o seguinte, né? Nós temos um novo secretário, eu vou entrar nisso depois, mas primeiro a gente... Qual
qual é o ato principal do poder público para que inicie esses cadastros e tudo mais? Adson, por favor. A primeira coisa é estabelecer um canal de diálogo, de comunicação, de construção e de pactuação com a sociedade civil que seja honesto, que entenda de fato que os trabalhadores da cultura precisam participar disso, para poder começar a fazer essa conversa. Essa conversa ainda não existe, né? Isso está truncado. E o outro ponto principal é a prefeitura, a Secretaria de Cultura, fazer o lançamento desses cadastros para que os trabalhadores da cultura e os espaços culturais possam se cadastrar para poderem receber esse auxílio e esse subsídio. Porque sem essas informações não é possível saber, né? E esse cadastro ainda não começou. Né? Ele precisa ser regulamentado. Há muito serviço administrativo para ser feito. O prazo é curto. Nós estamos a 128 dias, do dia 31 de dezembro, e são quase 1,5 milhão de recursos para serem investidos na cultura. Em Santa Luzia. Só em Santa Luzia. Só em Santa Luzia, né? A lei vai repassar 3 bilhões de reais a estados e municípios, e aí, pela divisão, Santa Luzia vai receber 1.490.000 e alguma coisa, perto de 1.500.000. E são 128 dias para executar todo esse recurso com as ações previstas na lei, né? Mas isso ainda não começou de maneira efetiva, né? Então temos dificuldade de empossar o Conselho de Políticas Culturais, né? O compromisso que havia sido assumido logo que o novo secretário chegou era esse, que o decreto sairia até sexta e que até hoje esse conselho já estaria empossado e se reunindo para discutir Aldir Blanc. Não foi isso que aconteceu. Né? É aí que eu quero chegar. Nós acabamos de ver, há 12 dias, o então secretário de Cultura, Ulisses Brasileiro, foi afastado por ordem judicial. Não foi por ordem do prefeito, foi por ordem judicial. Teve 7 mandados de busca e apreensão na prefeitura e outros lugares, mas principalmente na prefeitura. Eu quero fazer uma reflexão contigo. Eu gostaria também, quem está nos acompanhando, me ajudasse na reflexão. Nós estamos no meio de uma pandemia. Desde meados de março, as escolas estão efetivamente sem abrir. E as aulas, é um problema sério. Eu acho que um prefeito da cidade, o secretário de Educação, ele tem que articular com os diretores das escolas para que mobilizem os professores para reunir pelo menos uma vez por mês, 2 a cada mês, para auxiliar nas tarefas. É o que está acontecendo não na escola privada, mas no Estado, por exemplo. Por quê? O que está acontecendo na escola é o seguinte: eles vão, com o aluno, eu estou supondo, meu filho estuda na escola municipal e vai lá e busca o exercício, o pai e a mãe é que se vira. Ele não tem conteúdo. Então, o pai que é semi-analfabeto, a mãe que lá teve, eu estou dando a realidade. Eles vão auxiliar esse menino a fazer. Então, você vê que é um negócio meio de faz de conta. O que eu estou querendo dizer? Você não acha que a Secretaria de Educação, ela já não tem problema demais para estender o secretário? Eu não estou aqui sendo contra ou a favor do trabalho dele, eu só estou constatando uma coisa. Você não acha que já tem problema demais para estender, porque ele foi empossado agora, ele agora acumula as 2 pastas, além da educação, que já está com esse problemão, né? A cultura, que já é esse vespeiro que a gente está aqui, eu acho, das minhas lives especialistas, essa é a 2ª ou a 3ª que fala sobre a cultura nos seus vários aspectos, né? Você não acha que é um pouco desalentador para quem esperava mais para esse conselho e tudo mais? Eu gostaria de sua opinião. É bastante preocupante, né, do ponto de vista da preocupação pública mesmo, né? Porque são 2 pastas gigantescas, de uma importância descomunal, né? E o acúmulo, né? É claro que isso é possível, e aí aqui a gente não está aqui justamente para dizer o que cada pessoa deve fazer ou não, mas causa preocupação, porque no meio de uma emergência cultural, né? De uma lei que precisa ser executada
porque faz parte do conjunto de ações que a República Federativa do Brasil está tomando para poder combater o coronavírus e atender o seu povo, um secretário dividir duas pastas tão importantes como essa nos causa preocupação, e nos causa maior preocupação ainda porque hoje há um descumprimento, por exemplo, daquilo que foi acordado, né? Numa lei que precisa ser executada de maneira rápida, e também decisões tomadas na Secretaria de Educação, que são tão importantes quanto, talvez seja bastante pesado, até pelo estado de calamidade que nós estamos, né? As coisas devam ser tratadas exclusivamente com afinco que devem ser tratadas, né? Então causa bastante preocupação, com certeza. Vamos lá, quem está conosco aqui, Anderson Silva, salve, boa noite, cultura, essa informação e extensão fica mais na contemplação. É isso aí. Ele até emendou aqui, tem que pulsar. Obrigado, Anderson Silva, Zulu. Meire Aparecida, boa noite a todos. O Arthur Duarte, muito boa noite, pessoal. Muito bom escutar falar de gestão de política pública com quem entende de verdade. Aí, obrigado, viu? Aí para você, Alisson. Tadson. Boa noite, pessoal. Isso aqui eu já fiz. A Nilma. Boa noite, Abraão. Boa noite, Tadson. Meus filhos fizeram teatro solar com você. Sim. Ana Nerê, muito bacana. Tudo de graça até acabar. Aí, ó. Né? Muito bom, muito abraço, bom. Nilma. Grande figura, Tadson. Um abraço, tá aí. Obrigado, Alexandre. Luiz Laco, boa, Tadson. É grande representante da classe artística. Tá aí. Satisfação lá. Tamo junto, parceiro. Tadson é rei das mensagens de áudio de 30 minutos. É mesmo, você tortura o povo, rapaz. Gosto de um áudio grande. Áudio grande? Tadson representa demais. Falar sobre a cultura popular, legislação erudita, apenas um parágrafo, ok? Alice Bastos vai estar dizendo aqui, cultura em Santa Luzia, um assunto tão importante e sem atenção merecida. Verdade, Alice. Agripina Vieira, tá aí, boa noite. Agripina da Academia também, né? De Letras e Artes de Santa Luzia, Articulação Municipal, tá aí o Saimo. A Graça. Quais são os critérios da lei para que o potencial contemplado seja cadastrado? Boa pergunta, Graça. Responda para nós, por favor, Tadson. Então, tem questões específicas, principalmente quanto à renda básica emergencial, né? Vamos falar aqui rapidinho. A lei traz 3 ações que são o tripé de sustentação dela, né? 2 que são de caráter estrutural e uma de fomento. As estruturais são a renda básica aos trabalhadores da cultura, no mesmo formato da renda já colocada, né, para os trabalhadores informais, subsídio a espaços culturais. Nesse caso é R$600. Não, isso, R$600. As mesmas regras. São as mesmas. E subsídio a espaços culturais, coletivos culturais, atividades culturais que tenham sido interrompidas por força da pandemia. Isso. E editais públicos, chamadas públicas, prêmios. Então, os critérios estão estabelecidos. De que maneira? O Estado vai pagar a renda emergencial e vai fazer editais. E o município vai passar o subsídio aos espaços culturais e aos coletivos e vai fazer editais também. Então, isso aí, Graça, vai ser definido nos editais, nos certames dos editais e também pelo governo do Estado para a renda. E os espaços culturais é aqueles que conseguirem comprovar que estavam com atividades em funcionamento e que tiveram as atividades paralisadas por força da pandemia. E aí são subsídios de R$3 a R$10.000. E como é que vai se comprovar isso? É por um contrato? Eu fico imaginando aqui por foto. Como vai funcionar isso, Tadson? Através desses cadastros que precisam ser feitos, vão ser homologados, né? Como eu te disse, a regulamentação federal que foi colocada, ela é muito dura e ela exige um plano de trabalho que especifique exatamente aonde você está colocando o recurso, se é para pessoa física, se é para pessoa jurídica, quanto por cento é para espaço cultural e coletivos, quantos você vai usar para edital. Então, esse plano de trabalho precisa ser construído. Você imagina, isso nem começou a ser feito ainda. Nossa! Gente, tem muita coisa para fazer. Desde o dia 29 existe a lei. Eu lembro que antes mesmo de aprovar, vocês fizeram um vídeo com toda a classe, grande parte da classe
artística da cidade, fizeram um vídeo sobre aprovação e tudo mais, e um pouco do que o senhor Antônio pergunta aqui, né? O que podemos fazer para pressionar o poder público, para agilizar esse cadastro e demais procedimentos de Santa Luzia para receber a verba do auxílio emergencial? Então, temos que fazer pressão através das redes sociais, pelos canais oficiais de comunicação, né? Mandar mensagem para o gabinete do senhor prefeito, para a secretaria de governo, fazer através de todos os meios que estejam disponíveis, né? A gente está numa pandemia, a gente não pode ir para a rua. Certamente, se pudéssemos, já teríamos ido. Isso aí, com certeza, porque a nossa mobilização vem desde o fim de maio e início de junho. Então, está dando notícia para a cidade e para o poder público que essa lei chegaria para ser efetivada. Né? Muito bem. A Júnia Carvalho está falando de boa noite. Obrigado aí. Obrigado, Júnia. O Alexandre. Não há vontade política para as ações administrativas da Secretaria de Cultura. É um comentário, na verdade. Santa Luzia, de fato, boa noite a todos. Dani Stalin é um fanfarrão, né? Vai ter carnaval? Pois é. Se tiver vacina, né? Sem vacina, eu acho que não. Né? Kate Souto. Por que o prefeito não colocou alguém na cidade? Temos tanta gente capacitada e comprometida. A discussão sobre ele acumular pasta, né? Ato discricionário, né? Só ele pode responder, né, Abraão? A gente não tem, né? Se não evitar é melhor. Vamos lá, é bom, mas se puder evitar, tem músico rifando o próprio instrumento de trabalho para se manter nessa pandemia. É isso que eu queria ver. Como é que está a classe artística de Santa Luzia? Você que está nesse meio, tudo mais, como é que lógico, o auxílio ele é um refresco, mas ele não resolve a situação. Né? Como está hoje a situação da classe artística hoje, Tadson? Muito bom esse comentário do Simon e sua pergunta, porque volta lá naquilo que você já tinha trazido, de que como está a situação. E a questão dos cadastros, né, que o poder público precisa fazer. Só que a articulação municipal de emergência cultural já fez um cadastro justamente para a gente se organizar e se conhecer e se reconhecer. E os dados preliminares que a gente tem, lembrando, é uma amostra pequena, não estão todos os agentes culturais e espaços que precisam receber os recursos dessa lei no nosso cadastro, mas o que nós temos é que, por volta de 43% a 44% das pessoas que viram nosso formulário disseram que estão passando dificuldades básicas para se manter. Nós estamos falando de trabalhadores da cultura de Santa Luzia, nós não estamos falando de outro lugar. Temos também um percentual de mais de 50% dos que preencheram que estão na informalidade, não tem CNPJ. O setor cultural é marcado pela informalidade, mas não marcado pelo trabalho. Né? Então, isso tudo são dados que precisam estar na mesa do poder público para essas decisões serem tomadas. Mas ainda não tivemos a oportunidade de fato, discutir ações para a implementação da lei. Né? É só para deixar... Eu gosto muito de situar isso aqui, porque é o seguinte, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, Tadson, e as pessoas gostam de falar assim, olha, a classe artística é como uma outra qualquer, os R$600, tal. Não é. Você está dando um dado aí que é de subimportância. O que é? A classe artística, ela é marcada pela informalidade. Você não tem problema. Eu sou cantor da noite, eu tenho uma carteira assinada. Você não existe isso. Eu toco no galpão de carteira assim, music bar, não tem, cara. Estação do shopping, carteira assinada. Não é. É a marca da informalidade. Isso é no mundo inteiro. Eu quero compartilhar uma tela interessante aqui para você, que, por exemplo, o que está acontecendo na Inglaterra? Bandas como o Iron Maiden, né, o Bruce Dickinson, essa galera toda, no final do mês de maio, ali, eles uniram para que o governo inglês fizesse a mesma coisa que está fazendo aqui. Olha aí, o governo britânico anuncia plano de resgate do setor cultural afetado pela pandemia. Você está vendo aí, ela é de 6/7. Olha aí, setor cultural vai receber 2 bilhões, não é de reais não, né? Esse caso aqui é de dólares, para resgatar teatros, galerias de arte, sala de concertos, cinemas independentes. Isso é só para dizer para vocês que é o seguinte, nós estamos falando de uma questão mundial, né?
Mas as coisas não acontecem na União, no Estado. As acontecem efetivamente no município. É no município que todos moram. Então, se a gente numerar, você está me dizendo aqui que mais de 40% da classe artística tá passando necessidade. É o que o Simon acabou de dizer aqui. Tem gente vendendo equipamento. E você que é artista, você sabe. Você vender seu instrumento de trabalho, às vezes... Eu tenho... O senhor Ribeiro é um cara chato com violão. Ele fala, eu gosto desse violão para isso, ele tem uma história. Eu falo que todo artista, independente do setor, ele tem alguma coisa, que do instrumento de trabalho dele tem história para contar. Agora, você tem que vender isso para sobreviver, é realmente um atraso. Eu queria ver pelo seguinte, pelo que você me contou, essa ação cultural de emergência informal da sociedade civil que vocês estão organizando na internet, já tem um pré-cadastro, digamos assim, vocês têm um pré-cadastro dessas pessoas. Uhum. Então, na prática, vocês estão se adiantando, não adiantando, mas estão se adiantando ao poder público, e quando vier a posse dos conselheiros, só aí o cadastro, vocês só vão encaixar o que já está ali para a coisa acelerar, não é isso? A gente já vai ter dados e informações e vai conhecer mais, né? Vai ter gerado esses indicadores de ação importantíssimos. Abraão, vou fazer alguns comentários que eu acho importante aqui para isso. Porque o setor cultural, ele foi o primeiro setor a ser afetado e paralisado e será o último a voltar, porque as atividades culturais dependem do encontro, da presença, da aglomeração, né? E é um setor muito importante para a economia do país, muito maior do que outros setores da economia que se falam tanto, por exemplo, como a indústria automobilística. A cultura gera no PIB do país por volta de 4%, são 5 milhões de trabalhadores. Não, e é só lembrar o seguinte, sem te interrompendo, a indústria automobilística ela é a heroína em termos de subsídios do Estado. Exato! E é uma indústria que concentra riqueza, que não distribui riqueza e que é uma cadeia econômica que polui, né? Ao contrário da cultura, né? Que tem um efeito super benéfico para a sociedade e que a sua matéria-prima é a criatividade do seu povo, né? Então, é uma matéria-prima infindável, né? E que afeta outros elos de toda a cadeia produtiva, né? Por volta de 1,65 é o que é revertido no efeito multiplicador da moeda em cada R$1 investido em cultura, né? Então, a cultura é um setor importantíssimo que precisa desse encontro e precisa ser salva nesse momento, né? O Cirque du Soleil Abraão, essa questão é tão forte em todo o mundo que até mesmo o Cirque du Soleil, que é fantástico e conta com, né, recursos astronômicos, está para fechar as portas, porque está se endividando e mandando os seus artistas embora, porque precisa do show, do espetáculo, da presença do público, né? Você imagina os agentes culturais de Santa Luzia, o que eles não estão passando, né? E a gente está falando de Cirque du Soleil no Canadá, é os Estados Unidos, que deu certo, né? Tem toda uma... Sim. Vamos continuar com as perguntas aqui, que eu gosto sempre de privilegiar o público, porque geralmente eu não respondo depois da live, então eu gosto muito de aproveitar para a gente estar falando aqui. Agripina Vieira, emergencial também a regulamentação da própria Secretaria de Cultura. Vocês estiveram reunidos com o recém-postado secretário de Cultura, não é isso? Não nos reunimos com ele, não. Não? Não. Tá, e você me disse que prometeu a posse desse conselho por agora, parece que foi ontem. Não, foi semana passada, né, em contato telefônico com a vereadora Suzane, que também está muito atenta a essa questão da regulamentação aqui, e também através do Marco Aurélio, né? Falou que o conselho queria e que seria discutido lá, o que não aconteceu, né? Então, porque vocês estão calendarizando a coisa, ou seja, hoje, dia 25 de agosto, tomaria posse. Aí o cadastro abriria a partir do dia 1º. Existe esse calendário mínimo ou não? Continua a coisa ainda no... Então, Abraão, nós
estamos pensando nisso já, e já pensamos em algumas propostas e já temos propostas, porque a gente tem acompanhado essa lei desde que ela surgiu. Essa lei se destina a nós, então nós estamos acompanhando e já temos informações e propostas para serem passadas para o executivo. Mas essa porta não está aberta ainda para essa troca de informações, né? Nem o conselho foi empossado ainda. Muito bem, vamos fazer aqui. Se tiver vacina e vacinados também, tá indo aí a Graça, a Júnior, o Simon está dizendo aí, a classe artística foi a primeira a parar e será a última a abrir, é o que você acabou de falar, realmente. A legislação da MEI, que é microempreendedor individual, não se aplicaria aos artistas equiparados? Fala para nós, homem de Deus. MEI está contemplado também, as pequenas empresas da área da cultura estão contempladas pela lei. Inclusive, tá tem um outro dispositivo, importante falar isso também, Abraão, tem um outro dispositivo que os bancos públicos vão financiar, através de empréstimos a juros baixos, as pequenas empresas culturais, para aquelas que têm um capital de giro maior, que também tiveram as atividades paralisadas, vão poder também. Então, tem mais isso. Então, está contemplado assim. O Marco está dizendo aqui, deixa eu ver, cadê? Está aqui em cima, depois a gente volta para o Simon. A letargia do Estado não combina com a urgência do apoio demandado pela classe artística. E aí ele emenda aqui, parafraseando o conhecido ditado, se a ajuda tarda, ela é falha. Nesse sentido é mesmo, viu, Marcão? Falha. Simon, a Comissão de Cultura e Educação da Câmara Municipal de Santa Luzia poderia dar mais apoio na articulação. Assina embaixo, Simon. A Comissão de Educação e Cultura, depois da reunião que aconteceu lá na Câmara, ao que parece, lavou as mãos, né, e não participou mais ativamente, né? Pilatos. Edson Graciano, o artista é um dos grandes responsáveis por ressaltar a beleza do mundo. Sem artistas, a vida seria muito sem graça e em preto e branco. Muito obrigado, Edson, pelo reconhecimento. A Ednamar está dizendo aí, boa noite. Nós estamos com 40 minutos e eu queria reservar um espaço. Eu acho que eu gostaria de aproveitá-lo mais. Eu esperei mais tempo por essa live. E eu gostaria, na verdade, de colocar um pouco do que a gente já passou aqui e agora dar sua impressão sobre as situações. Primeira coisa, no início, você participou desse governo no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, né? O que te fez sair de lá, Simon? Não foi o que me fez sair, né? Eu estava trabalhando e fui exonerado. Não foi uma decisão minha, a minha saída, né? Não foi a pedido, né? Foi uma decisão, enfim, estava num cargo discricionário, né? De livre nomeação e exoneração, e foi isso que aconteceu. Fui exonerado. As causas, acredito que por uma maneira diferente de entender como a gestão pública da cultura precisa ser feita, né? Eu tenho uma história construída, né, nas políticas públicas de cultura e sei bem como elas devem funcionar dentro da esfera pública e sempre me colocava à disposição e sempre fazia as críticas que eram necessárias à execução do que viria a ser feito. E sempre fui muito honesto nesse sentido com as minhas posições e com servir a classe cultural de Santa Luzia, né? A gente está lá para servir, né? E o que você me fala, logicamente que é dentro dessa questão, o então secretário, né, de Cultura foi afastado. Então tá aí, secretário de Cultura de Santa Luzia afastado durante a operação do Ministério Público. Isso foi no dia 13 de agosto. O que você me diz desse fato? É extremamente triste, né, e trágico, né, Abraão, porque... E ainda mais num momento desse, né, eu acho que em qualquer momento isso já seria de uma dureza, né, porque a gente trabalha tanto na área da cultura, né, e aí vem mais essa questão de um afastamento por ordem judicial, por falta de quê, né, Abraão? Por falta de gestão pública
baseada em planejamento e em princípios fortes, né, que precisam ser desenvolvidos, né? Não cabe aqui fazer o exame de mérito, né? Isso será trazido pelas investigações como tem sido feito. A gente precisa fazer a análise do cenário político, né? Da cidade, do setor cultural, né? Então, marcado por esse descaso com as políticas públicas que precisam ser construídas para serem permanentes, né? E outro fato, né, Tadson? A gente não sai das páginas policiais, né? Santa Luzia, a gente elegeu um prefeito que é investigador. Eu falo a gente porque ele é meu prefeito também, e eu tenho. A pessoa dele, eu não tenho nada contra, eu acho que a gente discute a questão do gestor, né? E a grande preocupação é exatamente essa, porque a grande esperança dos 54 mil que elegeram ele foi no sentido: olha, agora nós temos um delegado, né, um investigador, que vai colocar a cidade na linha. E o que a gente vê é um esgarçamento, não só do pessoal. Eu acho que, de novo, ficou muito claro aqui nessa conversa nossa que ele não tem quadros. Os quadros, você era um quadro. Eu, sinceramente, independentemente, quero nem saber de onde você era. Se tem uma pessoa como você que entende da legislação, você não é formado em direito, cara. Você não é formado em direito, você entende os dois lá. Eu não sou artista, cara. Eu queria ser artista do jeito que você é advogado. Se eu fosse artista igual você é advogado, cara, eu tava bem demais. Consideração então, você não pode abrir mão de pessoas. Então, quando você vê polícia batendo na porta da prefeitura, quando você elege um delegado, tá certo? Quando você vê busca e apreensão de Ministério Público na prefeitura. Gente, esse povo de Santa Luzia já está muito machucada. Nós passamos por uma prefeita que está presa, foi presa, está presa, está sendo para ser julgada. De novo, a gente não está prejulgando ninguém, a gente está falando de fatos que está acontecendo. É uma cidade que está machucada. Aí, de repente, você elege uma pessoa que disse que a gente não ia aparecer mais na página da polícia, que a gente ia aparecer na página da política. A gente continua na página da polícia por um negócio que você está dizendo aí. Quando você estava na secretaria, quando você articulou as políticas, você com certeza desagradou. E a resposta está aí. Eu acho que a resposta é: você está certo, Tades. Você estava certo em não se dobrar aos seus princípios. Os seus valores continuarem firmes. Não estou dizendo se está certo ou está errado, mas a resposta está aqui. Porque quando eu entrei com o impeachment baseado nessa coisa aí, que é a questão desse evento, um evento que nós estava em pleno decreto de calamidade financeira, e você me faz um evento, mas já estava compartilhado. Gente, é decreto de calamidade financeira. Se é decreto de calamidade financeira, você não pode gastar com festa. E detalhe, né, gastar com festa para montagem. Eu lembro que, no caso, administrações anteriores, que inclusive eu critico, fizeram na sede da OAB, fizeram no teatro, porque o teatro, ultimamente, ele é repartição pública mesmo, ele é tudo menos teatro. Sim, um auditório. É um auditório, porque na minha infância existia um teatro ali, existia um picadeiro, existia um negócio, as cadeiras que... E olha que eu sou de São Benedito e não tinha tradição, mas a gente estava lá em 92 e era um negócio magnífico. Eu falava, minha cidade tem 300 e tantos anos, tem um baita de um teatro, né? Então, assim, virou uma extensão da prefeitura aquilo ali, não é teatro, o povo não participa daquilo ali. Ô, Abraão, sabe que um dos elementos principais do palco italiano é uma caixa preta, né? E aqui em Santa Luzia talvez seja o único teatro que eu tenha conhecimento que o teto da caixa preta é branco. É branco, então a caixa preta é branco. Então é um auditório, né? Não é um teatro equipado. É puxadinho da prefeitura. Você já notou que isso acontece lá, coisa da prefeitura? O teatro nosso de 300 e tanto, né, da nossa tradição, em pleno centro histórico, ele é um puxadinho da prefeitura. Ele não é do povo, ele não é da população. Então a gente tem que sim ocupar esses espaços, e você ocupa de forma regular, né? Então, só para te contextualizar, esse evento do qual está acontecendo, ele não era para acontecer mesmo, não. Se são 60 mil ou se é um real, não importa, não era para gastar. E quando eu entrei com o impeachment, eu articulei isso tudo. E, mais uma vez, a Câmara Municipal, na sua maioria, foi omissa, né? A maioria foi omissa. Eu não vou dizer que são todos, que eu não estaria falando, né? Que foi essa reportagem aqui. Deixar bem claro do que a gente está falando. Porque as pessoas falam, porque Abraão é picuinha, está com inveja de não sei das quantas.
Amigo, se eu tiver alguma coisa errada, o Ministério Público vai me denunciar, tá certo? Eu vou ter que fazer prova. Então tá aqui, ó, Câmara Municipal de Santa Luzia arquiva processo do impeachment. E um dos argumentos, né, tá aí, é uma vitória, né? É uma vitória de pífia. Santa Luzia não precisava passar por isso. De novo, uma cidade machucada, né? A Câmara Municipal já poderia ter resolvido essa situação há um ano atrás, exatamente em agosto, né? E mais uma vez, a maioria da Câmara, 11 votos, né? 11 votos fizeram com que permanecesse. E aí a gente continua no vexame. Você ser afastado, né? Eu repito, esse é um governo de um prefeito que é delegado, que até tempo atrás vestia uniforme de polícia, tá certo? E prometeu à população que isso não aconteceria. Ele foi avisado, porque antes de eu entrar com o impeachment, eu falei, olha, eu tinha esse canal com ele, olha, isso não tá legal. Eu entrei com o impeachment, disse que é questão pessoal, que é bobo feio, discussão de bobo feio jacu. Veio o Ministério Público agora dizendo que não é, e mais do que o Ministério Público, a Justiça não está dizendo que ele é culpado, ele está dizendo que tem problemas ali, que a coisa não tá legal. Sim. Então, Tadson, eu fico muito triste porque essa conversa que a gente está tendo aqui, ela não precisaria ter, a gente poderia ficar só no auxílio emergencial. Sim. A gente poderia só ficar na questão ligada à formação do Conselho. Mas você acha que acabou? Não acabou, não. Olha só o que aconteceu hoje. Vou partilhar mais uma tela para vocês terem noção. Daqui a pouco eu vou também para as nossas conversas aqui. Olha isso aqui. Olha essa reportagem do mesmo estado de Minas. Diz o seguinte: obras do Templo Histórico de Santa Luzia revelam calçamento coberto com asfalto ao longo de décadas. E diz o seguinte: durante as obras de readequação da Capela Nosso Senhor do Bonfim, equipe encarregada do serviço encontrou pavimentação de décadas atrás. E aí mostra essa foto, né? Você quer dar notícia ou você quer que eu dou a notícia? Você escolhe, Tadson, por favor. Você, Abraão. Então, pessoal, hoje, 25 de agosto de 2020, aquelas pedras que vocês acabaram de ver foram cobertas por um asfalto. Isso mesmo. Tiraram o asfalto e colocaram de novo o asfalto. Eu não vou entrar no mérito, pelo que a gente investigou, verificou-se o seguinte: o secretário de Educação, que agora é secretário de Cultura, ele, numa reunião, deve ser desse Fundo Municipal de Patrimônio, verificou que as pedras, na verdade, eram recentes, contrariando a reportagem. Eu acho que eles devem ter feito um laudo a toque de caixa, né? E que não tem nenhum valor histórico, e poderia, inclusive, o calçamento atrapalhar, abalar as casas como um todo. Enfim, a questão é, gastou-se dinheiro para tirar o asfalto, agora gastou dinheiro para colocar o asfalto. Isso tem um nome, isso chama falta de gestão, isso chama falta de responsabilidade, e mais do que isso, dá vontade de propor uma ação popular cobrando o valor que eles gastaram, que não se gasta dinheiro do povo, dinheiro nosso, dos nossos tributos, em plena pandemia, para você abrir buraco e fechar buraco. Então, o dinheiro que gastou, faz um estudo aprofundado se é ou não e tudo mais, e se decidir que não, beleza, mas o que não dá é para brincar com isso, brincar com expectativa. Quanto tempo essa obra está lá parada? Quanto tempo o trânsito está parado? Tá certo? Gastou-se dinheiro público e, de repente, olha, é tudo pedra nova, vamos colocar asfalto e está resolvido. Eu não discuto se está certo ou errado, eu discuto a forma como está feito. Então, esses dois episódios, Tadson, que eu estou passando a forma você... e a transparência das informações públicas, né, o Abraão? Porque é uma lei que é uma obra que já estava em execução, então a gente precisa ter notícia do porquê que o asfalto foi colocado ali em cima novamente, né? Então é a questão da forma e da comunicação, né? Porque quando começaram as prospecções para ver se ia encontrar aquele tipo de calçamento, qual que ia ser, eles fizeram a publicidade, e tem que dar publicidade mesmo. Agora, se não foi, se não caminhou da maneira que se eles foram surpreendidos por alguma coisa para tampar e colocar asfalto de novo, a gente precisa saber do mesmo jeito, né? E isso também está faltando.
Vamos às nossas participações, já estamos 54 minutos, já tem quase fechando, né? Vamos, a Agripina disse aqui o seguinte: foi uma pena, grande defensor dos pontos da cultura, estava tão otimista no Centro Cultural Corrente do Bem e também de outros pontos. A Agripina está falando aí da sua saída. Você ficou quanto tempo lá, ô Tadson? 8 meses. 8 meses. De julho de 2018 a março de 2019. É uma gestação, prematura, mas é uma gestação. Né? Muito bem. Rosemary Ferraz, uma cidade sem educação pode esperar o melhor? Bom, acho que é a articulação aí. Isabel Margarida, tem como as coisas ficar assim? Cleri. Não tem, não. Aqui, ó, Abraão, tá tendo muita participação dos conselheiros da sociedade civil, do poder da sociedade civil, viu? Do Conselho de Políticas Culturais. Isabel é conselheira, a Agripina é conselheira, o Arthur também é. Ah, que legal. E isso é importante, né? E para que também é bom você falar para quem está nos assistindo, mostrar que, né, as pessoas. Né, ou seja, os conselheiros estão atentos, mas eles não tomaram posse até agora, mas estão participando. Você vê que então, não falta sociedade civil. Eles são futuros conselheiros. São futuros conselheiros, infelizmente. Muito bem. Zombaria, ela aí, tem um sim, que está falando sobre a questão. Quase em frente ao solar da baronesa. Eu só não peguei o que ela está dizendo. Aí eu vou voltar aqui. Não... Ah, tá. Vamos voltar aqui. É porque eu pulei. Na verdade, a cidade está morrendo a cada dia. Foi muito boa aquela época. Né? Tá falando do teatro, na verdade. Deve ser do teatro que ela tá falando, que a gente está falando que não existe o teatro, que o teatro ele é repartição pública. Logicamente que a gente estava em tom de ironia. Né? Isso. Vamos voltar aqui. O Simon está falando o seguinte: vereador Suzano nem a Comissão de Cultura está dando apoio à AMEC junto da OAB. Vereador Suzano. O que ele está falando é que a Suzane e a OAB têm prestado esse apoio, né? Mas a Comissão de Cultura e Educação da Câmara não. Ah, tá. Então, de novo, está falando da omissão da Câmara enquanto instituição. Muito bem. Eduardo Abreu. Opa. 2 feras aí. Quando eu crescer, quero ser tão foda com esses 2 aí. Ô, Cadu, para de marra, senhor. Deixa de marra, para de Cadu. Conversa fiada. O Cadu, você sabe que passou no concurso assistindo o jogo do Cruzeiro, né? E foi lá, passou em primeiro lugar. Eu falei, para, rapaz. Tá dando o apoio, Simon, vamos lá. Eu quero Cleri. Um simples estudo de sondagem saberia que tá debaixo do asfalto. Deixa eu ver se eu consigo achar o Cleri, que semana passada eu não... tá aqui. Estou me penitenciando. Ele é igual... vamos lá. Cleri Ramos. Cultura é um conjunto de costumes e valores repassados naturalmente nas gerações de uma sociedade. Infelizmente, o que vimos em Santa Luzia é que nunca houve, por parte do governo municipal, uma preocupação e até mesmo a interação entre as secretarias de educação e de cultura para traçar o programa didático nas escolas com o objetivo de valorização da cultura luziense. Quando se fala de eventos culturais, a coisa fica pior ainda. Não temos uma valorização dos artistas luzienses por parte do poder. Isso aqui tá enorme. Do poder público deve ser isso, porque eu não consegui pegar todo aqui. Vai comentar? Quer comentar para nós? Quero comentar, sim. Eu concordo com o que está aí. E aí, Abraão, já que a gente está falando de legislação, o que ela está chamando a atenção aí é para um caráter de algo que é extremamente importante, que chama educação patrimonial, né? A sociedade precisa reconhecer o seu patrimônio, né? Nessa lei aqui, Abraão, ó, que é a lei que institui a política municipal do patrimônio cultural, estão previstas ações de educação patrimonial, não só para os alunos. É a lei de 2010, não é? 2010? Não, essa é de 2018. Essa agora, é de 2018. E ela traz para o currículo escolar das crianças a educação patrimonial, trabalhando ali de maneira atravessada entre as disciplinas, a educação patrimonial, e o poder público também deveria tomar essas ações para que a sociedade reconhecesse, né, o seu patrimônio cultural material e imaterial, que é riquíssimo em Santa Luzia, né? Então, concordo sim.
Então, só complementando, eu consegui achar no celular o restante da pergunta. Ele vai dizer o seguinte: quando se fala de eventos culturais, a coisa fica pior ainda. Não temos uma valorização dos artistas luzienses por poder público municipal. Infelizmente, não conhecemos nossa força cultural. Isso é tudo que você está falando aí, né? Até quando Santa Luzia vai continuar à margem? É uma pergunta, na verdade. Pois é, eu acho que o tempo de ficar à margem chegou, né? Bateu um limite, bateu um teto. Acho que essa lei Aldir Blanc veio para provar que Santa Luzia tinha tudo para ser uma das cidades que poderia estar saindo muito bem agora nesse momento de aperto, porque já podia ter desenvolvido e não desenvolveu. E nós estamos pagando um preço caro, mas muito caro, por ineficiência da gestão pública de Santa Luzia, por todos os governos que passaram e não colocaram a cultura como centralidade. Né? Muito bem. E legal que não basta ser o secretário da Educação, ser o secretário da Cultura, que lembra que o MEC era Ministério da Educação e da Cultura. Sim, não basta a pessoa, se você não tiver entrosado essas políticas públicas, só colocar a pessoa lá, o Hermelinda é secretário de Educação e de Cultura aí. O Simon está dizendo, um simples estudo de sondagem saberia o que tem debaixo do asfalto. A gente aí vamos cair nas questões, né? Tá dizendo o Marcos que cheguei a sonhar em ver a rua direita voltando a fazer jus à fama de tricentenário e revigorando pelo aspecto da cidade histórica. Vem cá, a Júnia mora em frente praticamente, né? Vai dizer que 5 meses de obra, Abrão, 5 meses. Para depois, num dia, em 2. E, gente, o Abraão caiu, hein? Eu acho que caiu mesmo. Caiu a conexão lá no Facebook também, transmissão. Tá ao vivo, hein? Eu ainda estou aqui. E o Abraão. Então, pessoal, o Abraão caiu na live, mas eu continuo ao vivo com vocês, né? Eu acho. Pelo menos. Deixa eu ver se o Abraão vai conseguir voltar, gente. Não sei. Ele sumiu mesmo, viu, gente? O negócio é que o comando da live não tá comigo, não. Tá com ele. Vamos ver se ele vai voltar. Deixa eu ver. Voltei. Voltei, ó. Não voltou. Aqui, olha que aqui é fibra ótica, hein? Pra você ter ideia, viu? Muito bem, vamos lá. Caiu aqui, Abraão sumiu, tá vendo? Acontece aqui, parei aqui 5 meses, né? São Antônio Eliseu, isso tem uns bonitos nomes, professor Brown, mas é popular, dinheiro público no ralo. Luiz Lac estava comentando sobre isso aqui, mas ia sair muito palavrão, aí desisti. Rapaz, o negócio é verdade, está dizendo aí, né? A Isabel, o Léo Freitas. Nas suas opiniões, o professor de arte marcial é um artista? Um abraço para você, Léo. Fala para nós aí, você que é o homem, Tadson. É uma arte marcial, né? Não, eu acho que as artes marciais, por uma questão antropológica e de organização da sociedade mesmo, ela não é tratada dentro do campo da cultura ali, né? Mas arte marcial é cultura no sentido de que é uma forma de viver, uma forma de se expressar, né? Então, um professor de artes marciais, sem dúvida, é um artista das artes marciais, né? E isso é cultura, né? O que é que não é cultura, né, Abraão? Cultura é a substância da sociedade, né? É identidade. Cultura é identidade. Cultura é identidade. Você está falando aí nesse mundo, cara. Né? É que te liga, né? É o que te liga. Nossa capacidade de produzir cultura.
E quando eu vejo essa pergunta do Léo, eu lembro da capoeira, que a grande pergunta da capoeira é luta ou é dança? Eu falei, cara, é tudo. É um jogo, é uma dança, é uma luta. É tudo isso, né? Obrigado aí pela sua participação. É uma luta de libertação, né, Abraão? E tem todo um fundo histórico, né? De libertação. Eu quero entrevistar aqui ainda a Ana Beatriz, da questão dos quilombos. Eu ainda vou pegar ela na curva, ela não me escapa, tá? Pega ela na curva. Pega na curva. Não me contribuir. Isabel, vocês estavam falando do teatro. Aquela época era boa, está abandonada. Verdade, a gente sacou. Obrigado, Isabel, pela sua participação. Cadu, educação patrimonial, deixa comigo. Só o prefeito me dá posse e eu começo. Essa é uma ótima lei. Tá vendo aí? O Cadu tá que tá, né? Pessoas se disponibilizando a fazer o trabalho bom aí, tá vendo? Isabel Margarida, precisa a comissão tomar posse para começar as implantações da articulação da Lei Aldir Blanc para os artistas e artesãos, verdade. Exato. Parabéns, Abraão e Tato, estamos juntos, obrigado. Marcos, obrigado, é impressionante ver o conhecimento e a articulação desse jovem na área. É verdade, viu? A gente fica, né, abismado. Obrigado, Marcos. Tá aí, o outro tá dizendo aqui que eu sumi não, rapaz, é problema técnico, né? Continua explanação, toca o barco. Lu Silva, dinheiro com retirada do asfalto e recolocação no Bonfim. Deve ter sido maior do que a última apuração do Ministério Público. Muito bem. O Léo está dizendo que essa foi a melhor resposta, tá aí, né? Olha, com certeza. Claro que arte marcial é cultura. Muito bem. Vamos já, estamos com 1h06, e com a minha interrupção aqui, eu gostaria, Tadson, né? Logicamente, a gente vamos ter outras conversas, mas eu acho que esse era um momento importante de trazer a lume o que estava acontecendo, né? E para toda a cidade, de novo. Isso aqui vai ficar gravado no Facebook, vai estar disponibilizado no YouTube, e eu acho que é um momento da classe política, da classe artística se refletir sobre isso, né? E mais do que isso, eu acho que se eu for resumir aqui, eu saio grato por mostrar para a população que existem sim pessoas articulando de forma independente, sem o poder público, e esperando que, na verdade, sempre mais atrasado o poder. Quando vier, vocês já estão com a lei toda encaixadinha, né? É chegar e colocar no lugar para que realmente esse cadastro seja feito e que as situações dos artistas dessa cidade seja minorada, que a gente tem com certeza que isso não vai mudar, né? Não vai resolver a situação, mas que vai ser minorado. É dentro disso, Tadson, que eu queria que você fizesse as suas considerações finais para que a gente realmente despedisse aí do nosso público. Por favor, você com a palavra. Abraão, obrigado pela gentileza do convite. É uma satisfação estar aqui, é sempre uma satisfação conversar sobre cultura, sobre os assuntos da cidade e dizer para todo mundo aí ficar ligado na articulação municipal, então, de emergência cultural e saber que esse é um momento muito importante, sim, de a gente se articular, porque daqui para frente nós vamos precisar estar articulados para depois dessa lei, a gente conseguir construir essas políticas públicas de longo prazo que a gente falou aqui mais cedo, com a participação de todo mundo. Uma satisfação enorme estar aqui. Muito obrigado de novo, né, por sua disponibilidade. Muito obrigado aqui a todos os nossos ouvintes, né, os que estão nos acompanhando aqui. Desculpa pelo erro. Tem a última do Dani aqui. O Dani é um fanfarrão. Ó. Jornalismo é cultura? Responde pro Dani, por favor. Jornalismo é cultura, Dani. Inclusive, tem um campo que a lei traz lá do Sistema de Informação Indicador que contempla jornalismo, viu? Informações jornalísticas da área da cultura. Tá? Mais do que cultura está até contemplado na lei. E aí, Abraão, para terminar com uma frase final que eu gosto muito do nosso grande teatrólogo brasileiro, chamado Augusto Boal. Ele, em seu discurso na ONU, ele é embaixador mundial do teatro, né? Na ONU, um das referências do teatro mundial é o nosso brasileiro Augusto Boal, e ele diz o quê? Que atores somos todos nós. E cidadão não é aquele que vive em sociedade, é aquele que a transforma, né? Lindo, muito bonito.
Mais uma vez, obrigado. E fica a dica, eu quero ser artista do jeito que você é advogado, cara. Se eu for isso, tá, eu estaria perfeitamente, né, alegre, feliz e saltitante e contente. Muito obrigado, Tadson. Muito obrigado à nossa audiência. Até próxima terça-feira, às 20h30, com mais uma live especialista. Aguardo vocês. Mande suas críticas, mande suas sugestões para a gente sempre aperfeiçoar aqui a nossa conversa. Um abraço. Satisfação, um abraço, gente.